Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Então, sou o professor João Ebert, aqui do Foco Total, e nós vamos corrigir as questões da sua prova da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, quanto ao cargo de agente de polícia legislativa, no que pertine ao direito penal e ao direito processual penal. Primeiramente, falando, tivemos uma prova eminentemente tranquila no geral dessas questões, lastreada, calcada exatamente naquilo que nós esperávamos e que nós, durante o curso, nós explicitamos como seria o estilo de prova, nós destacamos aqueles pontos que são importantes no direito penal, no direito processual penal, e foi exatamente isso que lhe foi cobrado em prova. Você pode, mais uma vez aqui, ter a certeza de que nós temos que confiar naquilo que o professor afirma em sala de aula, durante o curso. Até mesmo no aulão de véspera que nós fizemos, nós apontamos para quem assistiu, para quem teve acesso, itens que eram eminentemente importantes para a realização da sua prova. Aí você chega no dia da prova, você chega no momento da prova, estão lá, né, perguntando sobre o nexo de causalidade, sobre o crime de extorsão, né? Sobre as características do inquérito policial, sobre a lei Maria da Penha. Então, tudo isso é para demonstrar ao nosso aluno, tudo isso é para demonstrar à nossa aluna que nós temos que saber estudar para prova de concurso. Ainda mais conhecendo a banca, no caso aqui que é a Banca Fundatec, uma excelente banca examinadora, acostumada a realizar provas de concurso. Então nós temos aí um grande número de questões da Banca Fundatec para trabalharmos de provas anteriores. E nós não podemos ir para uma prova aqui, por exemplo, da Banca Fundatec, que foi a banca responsável até então pela prova escrita. Nós não podemos ir para um concurso realizado pela Banca Fundatec sem realizar questões anteriores. Isso é uma ferramenta de estudo muito importante. Então, você tem que sempre olhar para frente. Nós somos especialistas em prova de concurso público. Então, a gente conhece o estilo da banca. A gente sabe aquilo que provavelmente pode ser perguntado. Por isso, da importância de prestar muito bem atenção nas aulas, prestar muito bem atenção nesses aulões de véspera, porque a gente sempre aproveita muita coisa para a prova. Então, nós vamos para a nossa aula 01, e é uma aula única, né? Só de revisão da prova, no que pertine aos conhecimentos específicos, realizando as questões de direito penal e de direito processual penal. Então, o assunto, só para deixar bem organizadinho aqui, correção das questões da prova de agente de
Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no que pertine ao direito penal e ao direito processual penal. E claro que nós vamos aqui também tecer comentários quanto a eventuais recursos que podem ser feitos por parte dos candidatos no que tange às questões que vamos corrigir. Começando aqui, eu tenho aqui as questões da nossa parte, questão de número 36. Questão de número 36. O que diz a questão de número 36? Vamos colocar na tela para o aluno, por favor? Então, questão de número 36 diz o seguinte: José, com ânimos necandi, isso em latim, vontade efetiva de matar, com o dolo de matar, realiza disparo de arma de fogo contra Maria em 23 de maio de 2022. Ela veio a óbito 2 dias depois. Então, a ação do autor ocorreu no dia 23 e o resultado do crime veio a ocorrer no dia 25 daquele mês, daquele ano. Tendo em vista o Código Penal em relação ao tempo do crime, se referindo ao artigo 4º do Código Penal, que trabalhamos em aula, pode-se dizer que o crime se realizou em, tracinho, maio de 2022, pela adoção da teoria da tracinho. Assinala a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. É letra A. A resposta aqui é letra A. Baseado no artigo 4º do Código Penal, consoante a chamada teoria da atividade. Teoria da atividade. Se você pegar o seu artigo 4º do Código Penal brasileiro, aí você pode abrir aí para confirmar o que eu estou dizendo. Lá, quando a gente estuda a aplicação da lei penal, artigo 1º ao 12, aquelas regras de introdução ao Código Penal que nos ensinam, que nos demonstram como a gente interpreta e aplica uma lei penal nova, uma lei que trata sobre crime e sobre pena, num caso concreto. O artigo 4º diz: considera-se tempo do crime, para fins de aplicarmos uma lei penal a um caso concreto, o momento da ação, ato de fazer, ou omissão, ato de não fazer do autor, independente do momento do resultado. Então, só para você entender, como a ação foi realizada no dia 23 de maio de 2022 e o resultado final ocorreu dia 25 de maio de 2022, o Código Penal considera, para fim de sabermos o tempo do crime, né? Ou seja, a lei que vai vigorar em relação ao caso é aquela que eventualmente está em vigor no momento da ação do autor, dia 23 de maio de 2022. Independentemente se nesse interregno surge uma lei penal nova, modificando a disciplina daquele crime quando o resultado final. Então o autor vai ser punido segundo a lei que está em vigor em relação àquele caso, no caso daquele crime, disciplina daquele crime, quando o momento da sua ação, independentemente se for outra lei que nesse interregno surgiu e veio regular aquele caso de forma diversa quando o resultado. Isso chama-se teoria da ação ou da atividade. Por isso, a resposta é o artigo 4º do Código Penal brasileiro, né, que fundamenta. Então, a letra A é a nossa resposta aqui, ok? Letra A é a nossa resposta. Então, volta aqui para mim. Questão 36, ok. Questão 37 agora. Vamos para a questão 37. A questão 37 é o seguinte: no que diz respeito à teoria do crime, a teoria geral do crime, a teoria geral do delito, tá?
Em relação à causalidade, o nexo causal, tá? Artigo 13 do Código Penal, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da letra E, equivalência dos antecedentes causais, né? Letra E, fundamentado no artigo 13 do Código Penal brasileiro. Ora, quando a gente estuda a teoria geral do crime, eu não botei aqui para o aluno a questão. Agora sim, ó, né? Agora sim, no que diz respeito à teoria do crime, em relação à causalidade, o nexo causal, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da letra E, equivalência dos antecedentes causais. Vem aqui comigo. Lembrando que quando a gente estuda a teoria geral do crime, as regras gerais sobre o instituto do crime, artigo 13 ao 28 do Código Penal, nós estudamos primeiramente ali o conceito analítico de crime, o conceito jurídico de crime, né? Juridicamente, o que é crime? E a gente sabe que, juridicamente falando, analiticamente falando, para uma pessoa cometer um crime, o fato que ela praticou tem que ser típico, mais antijurídico, mais culpável, o plano da culpabilidade. Muito bem. E quando eu vou analisar os elementos que integram o fato típico, eu tenho que estar diante de uma conduta voluntária do autor, dolosa ou culposa, que cause um resultado penal, que tenha nexo de causalidade e que tenha tipicidade. Muito bem. Quando eu chego no nexo causal, eu o estudo no artigo 13 do Código Penal. O nexo causal, ou seja, tem que haver um nexo, um vínculo entre a conduta do autor e o resultado final causado. Não é isso? E o Código Penal, quanto ao nexo de causalidade, como elemento fatípico, traz ali no artigo 13, caput, a chamada teoria dos equivalentes causais, né? Ou teoria dos antecedentes causais. Isso quer dizer o quê? Que o autor vai responder penalmente. O autor irá responder penalmente pelo resultado final a que a sua conduta, o seu ato de fazer ou não fazer, deu causa. Então, por isso, ó, teoria dos equivalentes causais. E lá, por exemplo, no nosso aulão de véspera de prova, nós citamos o artigo 13 do Código Penal como um artigo importante para a sua prova. Estava aí, ó, presente a sua prova de direito penal, né? Então aqui, ó, questão número 37, letra E, tratando da teoria dos equivalentes causais, lembrando-os que quando nós vamos para o 13, parágrafo 1º, sobre a condição superveniente, relativamente independente, que por só produziu o resultado, e exclui a responsabilização penal do autor quanto ao resultado final, nesse caso, 3 para 1º, aí é a teoria da condicionalidade adequada, que limita a teoria dos equivalentes causais. Aí no artigo 13, parágrafo 2º, nós temos também algo que é muito importante no direito penal, quando nós estudamos a teoria geral do crime, que é o nexo causal normativo. A figura dos garantidores no direito penal, os chamados crimes omissivos impróprios, os chamados crimes omissivos por omissão, os chamados crimes omissivos impuros, tá? Muito bem. Vamos para a próxima questão. Na tela, então, para o aluno, questão de número 38, também de direito penal. Em relação à imputabilidade penal, assinale a alternativa correta. É a letra A.
o Código Penal brasileiro adotou quanto ao efeito da embriaguez no estado de imputabilidade do autor, a teoria da axio libere em causa, a ação liberada na causa. Vem aqui comigo. 38. Questão 38. Alternativa A. Quando a gente trata do Instituto da Embriaguez no direito penal, mais particularmente falando da culpabilidade, nós tratamos no artigo, né, 26 ao 28 do Código Penal, mais o artigo 22 do Código Penal. Então, só aqui, para, de qualquer forma, revisar o assunto, vem aqui comigo, ó. Quando a gente trata do conceito analítico de crime, tá? Quando a gente trata do conceito analítico de crime, para afirmar que a pessoa comete um crime, o fato dela tem que ser típico, andirístico e culpável. Se ela comete um fato típico de homicídio, preenche todos os elementos do fato típico, o fato dele é antijurídico, ela não agiu sob nenhuma norma permissiva de conduta, sob nenhuma causa que afasta a antijuridicidade, eu tenho que ver se o fato é culpável. Para afirmar que o fato é culpável, eu tenho que ver 3 requisitos. O autor tem que ser imputável, a imputabilidade do autor, ele tem que ter a potencial consciência da ilicitude do fato, e vamos ver se era exigível conduta diversa da que ele tomou naquele momento. A exigibilidade de conduta diversa. Então, para eu afirmar que o fato é culpável, chegando nesse plano, aí haverá crime, porque o fato é típico, antijurídico culpável, o conceito de crime tem 3 partes, eu tenho que ver 3 requisitos. O autor tem que ser imputável, tem que ter a potencial consciência da ilicitude do seu ato, e vamos ver se era exigível conduta diversa dele naquele momento. Se preencher esses 3 requisitos, então ele será culpável e haverá um crime. Aí, então, ele vai receber uma pena. Aí, aqui, eu analiso o plano da punibilidade. Punibilidade. Maravilha. Ficando aqui no plano da culpabilidade, nós temos algumas causas, vamos botar aqui em cima, ó, que afastam a culpabilidade. Por que essas aqui são chamadas causas que afastam a culpabilidade? Quando o autor agir numa dessas situações, afasta um desses requisitos, chegando até aqui. Então, vai afastar a culpabilidade, aí não haverá crime. E quais são as causas que afastam culpabilidade? A doença mental completa, artigo 26, a minoridade penal, artigo 27, a embriaguez completa acidental, 28, parágrafo 1º, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica. Muito bem. Então, se nós formos para o artigo 28 do Código Penal, abram-no, por favor, você vai ver que o artigo 28 do Código Penal, olha bem, fala assim, ó, não exclui a imputabilidade penal do autor. Não exclui a responsabilidade penal do autor. Quando ele cometeu o fato, sob emoção ou paixão, sob estado de uma embriaguez voluntária, intencional, sob estado de uma embriaguez que foi culposa por uma imprudência dele. Só que aí vem o 28, parágrafo 1º, e fala, olha aqui, ó, se o autor cometeu aquele fato, aquela ação ou omissão, e acabou causando o resultado penal, e ele estava embriagado, seja por álcool ou uma substância análoga ao álcool, como, por exemplo, remédio controlado, que ele ingeriu por caso, fortuito ou força maior e acabou provocando aquele resultado, assim dito pericialmente, isso chama-se embriaguez completa acidental. Isso torna o autor inimputável, o fato dele vai ser típico, por exemplo, um homicídio, antijurídico, mas não será culpável, não preencheu o primeiro requisito e não haverá crime e não vai receber pena. Então não falo nem punibilidade, ó, exclui culpabilidade, exclui o crime, muito menos, então não vai receber pena, é óbvio. E nós temos um quarto tipo de embriaguez, então a voluntária,
a culposa, a completa acidental e a embriaguez pré-ordenada, que é quando o autor comete o fato sob um estado de embriaguez e ele se embriagou intencionalmente para se encorajar para cometer o fato. Aí é uma pré-ordenada. E isso tem uma circunstância agravante da pena, segundo o artigo 61, inciso 2 do Código Penal. Ainda vai agravar a pena por causa disso. Quanto ao estudo da embriaguez, então, no Código Penal, para nós vermos o tipo de embriaguez, porque isso influi na responsabilidade penal do autor, nós temos que ver isso no momento da ação do autor ou da omissão. Que aí, lá vendo o tipo de embriaguez que lá ocorria, aí nós vamos vincular isso ao resultado. Isso chama-se teoria da ação liberada na causa, da teoria da actio liberi em causa. Tá? Então, é a teoria que a gente adota para saber identificar o tipo de embriaguez sob o qual estava o autor, se é uma voluntária, se é uma culposa, se é uma completa acidental, se é uma pré-ordenada, para então influir na sua responsabilidade penal. Né? Lá quando a ação dele, tem que ver o tipo de embriaguez que ele estava, né? Que aí, eu sabendo o tipo de embriaguez, isso influi então na sua responsabilidade penal. Mas como assim, professor, influi na sua responsabilidade penal? Para saber se ele vai responder então penalmente ou não. Se ele comete o crime ou não. Então, lembrando, olha aqui, ó, quando o autor está sob estado de embriaguez completa acidental, que é aquela do artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, tá? E ele mata alguém. Entende que o fato dele é típico de homicídio, preenche tudo isso aqui. Entende que o fato é antijurídico, antinormativo, ou seja, ele não agiu sob nenhuma norma permissiva de conduta que permite aquela conduta naquele caso concreto, como o artigo 23 do Código Penal. Aí, quando eu chego no plano da culpabilidade, que é um juízo de reprovação da conduta do autor no caso concreto, eu tenho que ver 3 requisitos para afirmar que o fato é culpável. A imputabilidade do autor, tem que ser imputável. A potencial consciência da ilicitude do seu ato e a exigibilidade da conduta diversa. E se eu pegar dentre as causas que afastam a culpabilidade, repito, porque essas são chamadas causas que afastam a culpabilidade? Porque quando o autor agir sobre uma dessas causas, afasta um desses requisitos. Aí exclui culpabilidade, exclui o crime, exclui a pena, né? E aqui nós temos, por exemplo, a embriaguez completa acidental, como uma causa que exclui a culpabilidade, porque exclui o requisito da imputabilidade, torna o autor inimputável este tipo de embriaguez. Então, questão 38, alternativa A, né? E aqui, pessoal, quando eu acho importante, eu comento as demais, né? Porque é uma correção de gabarito, mas você, tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, tá? No meu Instagram, que eu respondo todas as suas dúvidas, ok? Volta para mim aqui. Agora nós vamos para a questão 39. Na tela, 39 diz o seguinte: relativamente à matéria do concurso de pessoas, descrito no Código Penal brasileiro, que é ali, né, pessoal, o artigo 29 ao 31, assinala a alternativa correta. E a correta aqui é a alternativa D, que diz se comunicam, ou seja, comunicam-se as circunstâncias, as condições de caráter pessoal entre os autores, vai atingir o coautor, o partícipe, quando for limitado o crime. Vem aqui comigo. A questão 39, então, é a letra D, com base no artigo 29 ao
31 do Código Penal e mais precisamente o artigo 30. Quando a gente estuda concurso de pessoas no direito penal, quando a gente estuda concurso de pessoas no Código Penal, o que nós temos que lembrar? Né? O que nós temos que lembrar? Que do artigo 29 ao 31, nós temos algumas regras, né, que disciplinam o concurso de pessoas. Ou seja, quando mais de uma pessoa se reúne com outra para cometer o mesmo crime, elas vão responder em concurso de agentes, em concurso de pessoas, né? E o Código Penal, do artigo 29 até o artigo 31, traz algumas regras sobre esse concurso de agentes, concurso de pessoas. E mais precisamente o artigo 30 do Código Penal, ele fala: não se comunica entre os autores do crime, ou seja, não vai atingir os demais autores do crime, tá? Aquelas condições que são de caráter pessoal, a não ser que seja uma condição de caráter pessoal que seja elementar daquele tipo penal de um deles, que faça parte, que é elemento de um dos crimes ali, de um deles. Aí vai alcançar os demais. Então, eles botaram aqui na alternativa D uma outra forma do que diz o 30. O 30 fala: não se comunicam, não atingem os demais autores do crime aquelas condições que são de caráter pessoal de um deles. A não ser que vai se comunicar, vai atingir os demais, quando for uma condição de caráter pessoal de um deles, mas que faz parte do tipo penal, que é elementar daquele tipo penal de um deles, aí se estende aos demais. Então, olha que interessante aqui, a Fundatec colocou, cobrou conhecimento do artigo 30 do Código Penal, tá? Cobrou conhecimento aqui do artigo 30 do Código Penal, mas escrevendo de uma outra forma aqui o artigo 30. Era só isso, tá? Escrevendo o artigo 30 de uma outra forma, tá? Mas que, na verdade, diz a mesma coisa do que está lá escrita. É isso que eu quero te chamar a atenção, né? Mais uma vez aqui o professor Joelbert mostrando para o aluno, mostrando ao aluno que nós temos que ler a legislação. Quanto mais eu conheço a legislação, né? Quanto mais eu conheço a lei, mais eu estou preparado para a minha prova. É isso que vocês devem ter em mente. É disso que vocês devem ter consciência. A leitura, pessoal, a leitura, e quando eu falo leitura aqui, uma leitura repetida, né? Sempre com a sua legislação, aqui no caso o Código Penal, com as devidas anotações daquilo que é importante. Vocês têm que saber que quando vão para uma prova, e aqui repito, e vocês conhecem a banca examinadora, vocês sabem qual é a banca examinadora, aqui no caso a banca Fundatec, nós falamos, nós temos que, antes de tudo, antes de mais nada, conhecer a lei. Leitura, pessoal, tá? Leitura, insisto nisso. Então, questão 39, alternativa D. Ficou claro? Alternativa D. Mas qualquer dúvida, podem sempre entrar em contato com o professor. Pota 40, aí entrando aqui em questão de processo penal.